todos. Que a luz do Evangelho do Mestre Jesus possa realmente irradiar das nossas almas e dos nossos corações, hoje e sempre. A nossa proposta na manhã de hoje, para a nossa reflexão, é o Evangelho no lar e no coração. E o embasamento doutrinário que nos conduziu a essa reflexão neste momento é esse livro Jesus no Lar, pela psicografia de Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio. E eu até aconselho que todos que já leram, releiam, porque é uma obra assim encantadora. Não só nos envolve, né, nós vamos ver parte do diálogo de Jesus, mas ele nos transporta para aqueles momentos em que Jesus esteve aqui conosco, deixando o seu legado de amor para a humanidade inteira. Então é muito importante revermos todos esses ensinamentos e estarmos com eles bastante vivos na nossa memória, para que no momento em que nós somos chamados a dar esse testemunho de amor, nós possamos relembrar dessas passagens e procurarmos exemplificar da mesma forma como Jesus o fez há mais de 20 séculos. E o nosso convite é para que nós possamos abrir as comportas, não da mente, porque a mente nos leva ao racional, mas ao chamamento do nosso sentimento, que é as comportas da nossa alma e do nosso coração, para que nós possamos deixar que esse Evangelho floresça, que toque as fibras mais profundas e sutis da nossa essência divina. Então é isso que nós fazemos, esse convite na manhã de hoje, para que nós possamos seguir na nossa reflexão e procurarmos, dentro desses ensinamentos do Mestre amado e de todos os espíritos de escola que nos traz essas lições inolvidáveis, nós possamos internalizar todas essas lições e fazermos uso delas no dia a dia da nossa existência. Quem aqui já tem o hábito da prática do Evangelho no lar? Quem já o faz, já entendeu a mensagem. Quem ainda não faz, tem a oportunidade de realizar. Porque nós vamos ver aqui alguns desses espíritos que todos nós conhecemos e que traz para nós a compreensão da importância do Evangelho no lar. Nós estamos vivendo momentos bastante delicados no nosso planeta Terra. E quando nós implantamos o Evangelho no lar, nós estamos colaborando para amenizar todos os sentimentos contrários ao amor e todas as ações de violência que ainda campeiam no nosso planeta. Então nós vamos lá fazer uma relembrança desses espíritos que manifestaram sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. E dentre eles nós vamos citar alguns para relembrarmos a importância desse Evangelho no seio da nossa família. E aí nós vamos lá no livro Desobsessão, também psicografia do Chico, e através do Espírito André Luiz, veja o que ele nos diz. Os espíritas, olha, ele já começa chamando a atenção de nós, espiritistas, porque nós temos a cartilha nas nossas mãos. E ele ainda diz aqui, especificamente, particularmente, aos participantes de grupos mediúnicos. Precisam compreender
a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Então é muito importante e significativo para nós e sobrecarrega a nossa responsabilidade na condição de medianeiros entre o mundo físico e o mundo espiritual, na responsabilidade da mediunidade. E aí vamos lá, que a Joana de Ângeli tem 2 obras que nós selecionamos, onde ela também manifesta a respeito do tema. No livro Espírito e Vida, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e aí ela esclarece, novamente, pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja a eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. E na outra obra, Leis Morais da Vida, ela também afirma a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão as trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. E continuando, também Batuíra, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz um lindo ensinamento igualmente. E ele diz o seguinte: o culto do Evangelho em casa, todos, sem exceção, dizem, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegria e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Então nós vemos aqui que todos unanimemente dizem pelo menos uma vez por semana. E se nós temos na nossa responsabilidade diária, manutenção da nossa constituição física, fazendo diariamente a nossa higiene necessária, por que não instituirmos igualmente o Evangelho no lar diariamente? É o convite que Jesus nos faz, para que nós possamos receber todo esse manancial de bênção, todo esse benefício que está à nossa inteira disposição. E aí nós vamos ainda caminhar finalmente na exemplificação desse ensinamento, desse convite, através do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, também inserido no livro Temas da Vida, pela psicografia de Chico Xavier, através de Espíritos Diversos. E dos tópicos, doutor, sobre
o Evangelho no Lar, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, diz o seguinte: convidando-nos à ação. Veja só o que ele diz: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Então ele está afirmando para nós, se quisermos um mundo melhor, conforme nós estamos vislumbrando que ocorrerá no mundo de regeneração, nós temos que, ainda hoje, enquanto é tempo, contribuir para que isso se efetive realmente na seara dos nossos corações. E vamos ver como tudo aconteceu lá na antiga Palestina, ao tempo de Jesus, e que está no livro que nós já utilizamos para o embasamento doutrinário, Luz no Lar, através do Espírito Nélio Lúcio. E ele diz assim para nós: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, que é o nosso Mestre Jesus, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos, que com certeza eram os pergaminhos, e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos operante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Porque todos nós sabemos que Jesus utilizava os hábitos e os costumes da época para nos conduzir à reflexão das profundezas da nossa existência na face da terra. E ele utiliza, naquele momento em que todos eles estão reunidos na casa de Simão Pedro, e como sempre, onde há reunião de várias pessoas, a conversa vai se tornando banal. E Jesus aproveita exatamente esse momento para fazer essa pergunta a Simão Pedro. E quando Jesus inicia a fala, com certeza, assim como nós também, quando alguém começa a se pronunciar, nós nos calamos para ouvir. E isso, principalmente na presença do Mestre Divino, bastava ele iniciar para que todos pudéssemos ouvir, porque certamente fazíamos parte também daquela sociedade. E aí ele pergunta a Pedro, e ele Pedro pensa alguns momentos e responde para Jesus com hesitação: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Veja como ele vai conduzindo a sua fala para trazermos a profunda reflexão daquilo que ele queria que realmente eles entendessem. E aí Jesus sorriu e pergunta novamente a Simão Pedro: e o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? E Pedro responde para Jesus: certamente, Senhor. Responde, redarguiu o pescador, intrigado. E ele fala: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Porque sabemos que Simão Pedro era questionador. E ele já começa a ficar intrigado com aquelas perguntas sequenciais de Jesus. Mas Jesus, olhando compassivo e fulgurante para Simão Pedro e todos aqueles que estavam ao seu redor, insiste e pergunta: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E aí o interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Por que sem vacilar? Porque ele conhecia todos os detalhes, que era a profissão da época. E ele diz assim para Jesus: lavrará a madeira,
usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E aí Jesus se cala e por alguns instantes e aduz o seguinte: assim também é o lar diante do mundo. Veja como ele conduziu a sua fala para chegar exatamente onde ele queria que todos, naquele momento, compreendessem a importância desse momento em que nós dedicamos 20 a 30 minutos apenas para buscar nessa fonte inesgotável a força necessária e o suporte que todos precisamos para atravessar os momentos de mudança de ciclo que nós estamos fazendo parte neste momento no planeta Terra. E aí, dando sequência, Jesus diz ainda: se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Veja como ele vai conduzindo a sua fala e que é tão atual na nossa vida hoje, porque é exatamente isso que nós também devemos fazer, porque já são mais de 20 séculos que nós temos esses ensinamentos. Há mais de 20 séculos que nós estamos repetindo de ano. Há mais de 20 séculos que nós estamos ainda tateando no escuro para encontrar a tomada e acender a luz. Por isso nós devemos realmente fazer essa nossa reflexão. E aí ele ainda afirma: a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. O nosso lar, o nosso reduto doméstico. Porque é lá, como diz Jesus, que começa a nossa missão na face da terra. Hoje, amanhã, enquanto nós necessitarmos, até que um dia possamos realmente ser habitantes dos mundos celestes e divinos. E aí, então, ele diz, já aqui no livro Missionário da Luz, ele diz o seguinte: o berço doméstico também extraído, reafirmando isso, né? O berço doméstico, a primeira escola e o primeiro templo da alma. Olha só, a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. De onde nós saímos para a vivência em sociedade? De onde nós saímos para o exercício das nossas atividades profissionais? De onde nós saímos para o exercício da comunhão fraterna no seio das nossas amizades, do nosso círculo de amizade? De onde nós saímos para que possamos estar aqui nesta manhã, procurando compreender e assimilar e vivenciar os ensinamentos do Mestre dos nossos lares. E para onde nós voltaremos após as labutas do dia a dia da nossa vida? Para onde nós voltaremos após as refregas do mundo? Para o aconchego do nosso lar. Então aí nós vemos o valor e a importância de preservarmos esse ambiente, de criarmos realmente um verdadeiro lar, que quando nós adentrarmos aos portões da nossa casa, saindo do círculo, do trânsito da vida, nós possamos nos recolher
para as nossas vivências com todos aqueles com os quais comprometemos certamente a nossa vida em experiências passadas. E que pela misericórdia do Pai, em sua infinita bondade, nos oferece a oportunidade do reencarne juntamente com esses seres para podermos desabrochar o sentimento de amor que existe em nós, em estado latente. Por isso a importância do Evangelho no lar. E aí ele diz, então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrola os escritos da sabedoria e abre e implanta no solo da terra, naquele exato momento, o primeiro culto do Evangelho no lar, trazendo para a nossa reflexão nesta manhã, há mais de 20 séculos, para que nós também possamos aflorar esse olhar e prescrutar no altar dos nossos corações o valor e a importância desses 30 minutos apenas, e que todos eles nos recomendam pelo menos uma vez por semana. Eu costumo fazer diariamente, porque os tropeços e o atropelo da vida estão em nós, e nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E nós participamos da comunidade, da sociedade humana. E nós temos essa responsabilidade solidária. E nós somos a cada instante da nossa existência na face da terra chamados a dar o testemunho de amor. Todos nós aqui presentes, sem exceção, com certeza, somos chamados diariamente a testemunhar esses ensinamentos. Seja no reduto doméstico, que é a primeira escola, como nós vimos, seja no desempenho da nossa atividade profissional, seja no âmbito do relacionamento da nossa amizade fraterna, seja nas atividades sociais pelas nossas opções religiosas. Então nós vemos que estamos atuando na vida em diversos momentos no palco da existência, interagindo uns com os outros, na confluência do dia a dia. Então, por que não fazermos pelo menos uma vez por semana? E aí nós vimos aqui, Emmanuel, pela psicografia do Chico, olha o que ele diz em 10 de abril de 1950, pelas escritas do nosso querido Chico. E olha a comparação, isso me chamou muito a atenção, porque olha a comparação, nós fazemos o Evangelho no lar sempre, mas nem sempre nós estamos atentos a essas importâncias que eles nos colocam à nossa disposição. E olha o que Emmanuel diz: quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância. Nas trevas da ignorância humana, ou seja, nossa. E através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham
ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Veja a profundeza da fala de Emmanuel e a comparação que ele faz para nós, trazendo para o nosso reduto o que exemplificamos no templo de oração. Que este lar, este ambiente já está plasmado com todas as vibrações, energia necessária para que ao adentrarmos aqui recebamos imediatamente os influxos energéticos que aqui estão armazenados. E é isso que Emmanuel está dizendo para nós, que ocorre no reduto doméstico, quando nós também instalamos o Evangelho no lar. E não só o nosso lar é beneficiado, como todo o bairro, porque, como ele diz, brilha para o bem da comunidade. Quem é a nossa comunidade no entorno do nosso lar? São os nossos vizinhos, são aqueles com os quais nós interagimos, mesmo que não saibamos e nem percebemos, como ele coloca aqui para nós. Será que nós, que já realizamos o Evangelho no lar, paramos um instantinho para perceber a grandiosidade desse trabalho? Por aí nós percebemos e temos a certeza absoluta que em nenhum momento da nossa existência nós estamos abandonados. E aí, lá também no livro, livro nosso, também pela psicografia de Chico, Emmanuel diz assim: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva a nação. Olha que profundidade isso significa para nós. Que grandeza de alma de Emmanuel em trazer esse brilhantismo de compreensão para que nós possamos despertar para essa realidade e lançarmos mão desse recurso maravilhoso que está à nossa inteira disposição, para que nós possamos, mesmo encarnado, no mundo de provas e expiações, façamos a nossa parte. Façamos a diferença em nós, não na cobrança do outro, mas em nós. E vejamos lá Kardec, que ele registra isso lá na Revista Espírita, em dezembro de 1868, já perto dele se despedir de nós, né? Porque ele parte em 31 de março de 1869. E ele faz esse comentário em dezembro de 1868. E olha o que ele fala: que os espíritas, novamente nós, sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele, o Espiritismo, traz, e que inaugurem entre si o reino da harmonia que resplandecerá nas gerações futuras. O que ele está dizendo isso? Faça o Evangelho no lar. Em 1868, ele repete as lições que Jesus, na casa de Simão Pedro, implantou o primeiro Evangelho no lar, no planeta Terra. E aí vamos ver um pouquinho dos aspectos espirituais do culto do Evangelho no lar. Também lá no livro Os Mensageiros.
E ele diz assim, uma passagem, quem já leu o livro vai se relembrar. Quem ainda não leu, é um convite para que nós possamos ler a série André Luiz. E ele diz assim, tão logo começou aquele serviço espiritual na família, ou seja, o evangelho no lar, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Não essa luz material, mas a irradiação das nossas potencialidades divinas. E eu faço outro convite a nós. Que nós possamos reler, se possível, diariamente, o capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. No título, A Fé Divina e Humana. Lá no último parágrafo, o Espírito Protetor, que deu essa comunicação a Kardec em 1863, ele afirma o seguinte: se todos os encarnados, veja bem, ele não está dizendo determinada parte da sociedade, ele afirma que se todos os encarnados tivessem consciência da força que em si trazem, e se colocasse essa força a serviço da sua vontade, fariam aquilo que até hoje chamam de prodígio. E que nada mais é do que o desenvolvimento de uma potencialidade humana. Veja bem, de uma potencialidade humana. O que isso representa para nós? Que somos dotados de todas as potencialidades divinas para alcançar a nossa finalidade maior da nossa existência, que é a plenitude espiritual. Não podemos ter dúvida, meus queridos e amados irmãos, de caminhada evolutiva, de que todos nós, conforme os Espíritos também afirmaram a Kardec, no Livro dos Espíritos, que a única ferramenta que nos falta para promover todas as nossas potencialidades é a vontade. E vem afirmar o que esse Espírito registrou ali, através de Kardec, que se colocássemos essa força a serviço da nossa vontade, faríamos aquilo que até hoje chamamos de milagre e prodígio, e que não passa do desenvolvimento de uma potencialidade humana. Isso é muito forte para nós, que estamos aqui repetindo de anos, porque há mais de 20 séculos nós estamos nesse nosso caminhar. E aí ele diz assim: o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior. Pelas claridades espirituais que acendem em torno. Quando nós já temos essa proteção espiritual que é plasmado no nosso ambiente doméstico, conforme afirma Emmanuel, nenhuma entidade, conforme nós vamos ver aqui nesse slide seguinte, veja só, o indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura fluídica espiritual. Os nossos olhos materiais não veem, mas nós sentimos através da nossa sensibilidade espiritual. Porque todos nós, sem exceção, somos dotados do perispírito. E onde estão localizados os nossos centros de força, por onde nós irradiamos e recebemos os influxos energéticos que nos circundam. Então é muito fácil percebermos tudo isso que ele nos está dizendo aqui.
E aí ele afirma: o lar que cultiva oração se torna uma fortaleza. Olha a comparação que ele traz. E aí ele diz ainda aqui, ó: entidades negativas experimentam grande choque quando entram em contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico. E assim mantém distância, procurando outros lugares para ficar. Ou seja, vai onde tem a afinidade para que ele possa se associar. Todos nós que estudamos a doutrina espírita sabemos disso. Então, não somos leigos, somos estudiosos do Evangelho de Jesus. O estudo para a evolução da nossa alma. A cartilha da nossa verdadeira vida. Porque nós estamos caminhando nessa nossa trajetória, nessa jornada. E oxalá possamos acelerar os nossos passos. Porque a partir do momento que nós utilizamos essas ferramentas, nós processamos a aceleração dos benefícios em nós mesmos. E buscando em tudo isso, nós vamos então procurar seguir os ensinamentos desse mestre, amigo, irmão, e que nós possamos ser qualificados verdadeiramente como irmãos de Jesus, que espiritualmente nós já somos, mas que efetivamente ainda estamos buscando reafirmar os nossos passos nessa trilha do bem, do amor, da fraternidade e da solidariedade cristã. E que sejamos sempre, sempre gratos pelas tantas bênçãos e benesses que nós recebemos diariamente. E que a paz e o amor permaneçam em nossos corações. Muito obrigada a todos.